Bom dia, oitavo ano. Nós estamos aqui com mais uma aula iniciando hoje. Nós estamos no dia 2 de abril, certo? E agora vocês vão continuar o livro SAS de vocês, as páginas que nós estávamos trabalhando. Então ontem nós fizemos aí os conteúdos das páginas 75 até a página 79 e resolvemos as atividades. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo do livro para fechar o capítulo. Então nós vamos ver aqui as páginas 79 até a página 89 do livro SAS. Dessas páginas 79 a 89, especificamente nós vamos falar sobre ângulos e, finalizando o capítulo, vai ter ali algumas atividades em que vocês vão recapitular todo o capítulo 3, desenvolvendo as atividades. Então vai ter atividade de bissetriz, vai ter atividade de simetria, vai ter atividade de ângulos, de mediatriz. Então nós vamos estar finalizando o capítulo 3 hoje com essas atividades, que vai fazer aí uma recapitulação geral. E também vai ter uma atividade extra que vocês vão precisar desenvolver, que são as atividades de lógica, das páginas 23, 24 e 25. Ontem nós fizemos as atividades suplementares, né, junto com as atividades do livro SAS, as páginas 75 a 79. Hoje vai ser todo o conteúdo da página 79 a 89 para finalizar o capítulo 3, as atividades dessas páginas, e vocês vão fazer também as atividades de lógica, as páginas 23, 24 e 25. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Agora nós vamos tratar o conceito de ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que seria esse ângulo por duas retas? Nós sabemos que retas paralelas são duas retas, uma embaixo da outra ou uma do lado da outra, e essas retas elas não se cruzam. Agora, o que seria uma transversal? Cortada por uma transversal seria uma outra reta que corta essas duas retas paralelas, mas ela não corta essas duas retas paralelas de forma reta. Uma reta que corta de forma reta é chamada perpendicular, que nós vimos ontem. Uma reta que corta as retas paralelas de forma transversal, ela corta de forma diagonal. Seria mais ou menos igual está aqui, ó. Então vamos lá. Página 79 do livro SAS de vocês podem abrir aí. Então nós temos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês podem observar que a linha R e a linha S, elas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, elas não se encontram. Então essas duas retas são paralelas. Agora a reta T, ela cruza a reta R e S. Por que a reta T não é perpendicular? Que é o conteúdo que nós estudamos ontem. Para ser perpendicular, a reta tem que cortar de forma retinha. No caso aqui, ela está fazendo um corte meio que diagonal, né? Ou transversal. Por isso que é chamado transversal. Nesse caso, os ângulos que são formados nessas retas paralelas cortadas por transversais podem ter diversos tipos de ângulos. Pode ser ângulo externo, pode ser ângulo interno, pode ser ângulo colateral ou pode ser ângulo alterno. Ok. O que seriam ângulos internos? Os ângulos internos são aqueles que ficam na região interna das duas retas paralelas. Então, desses 8 ângulos que temos aqui, A, B, C, D, E, F, G e H, quais ângulos seriam ângulos internos aqui? Tecnicamente, os que estão aqui dentro. Então, esses 4 ângulos aqui, C, D, E e F, eles são ângulos internos, são aqueles localizados na região interna, entre as paralelas, ou seja, tem que estar aqui dentro. Mas o que são ângulos externos? Se os ângulos internos têm que estar dentro, os ângulos externos têm que estar fora. Então, os ângulos externos são aqueles localizados na região externa, ou seja, fora das paralelas, ou seja, daqui para fora. E na linha de baixo, daqui para fora. Quais seriam os ângulos externos aqui? A, B, G e
H, certo? Temos também os ângulos colaterais. O que seriam os ângulos colaterais? São os ângulos que estão de um mesmo lado da reta transversal. Quais seriam os colaterais aqui? Se eu tenho a reta transversal T que está fazendo o corte aqui, os ângulos colaterais, eles estão de um mesmo lado dessa reta. Quais seriam os ângulos colaterais? Seria B, C, F e G, se fosse do lado esquerdo, e seria A, D, E e H, se fosse do lado direito. Então, os ângulos colaterais, eles seguem um mesmo lado na reta transversal. Mas também tem os chamados ângulos alternos. Que são ângulos alternos? Os ângulos alternos são aqueles que estão em lados opostos em relação à transversal. Então, se você observar aqui, o que seria o alterno de A? É aquele que faz oposição a A, ou seja, que faz uma espécie de espelhamento. Qual é o ângulo alterno aqui de A? O G, ou seja, ele mantém uma alternância. Se eu virar o A para o lado de cá, ele é o mesmo tamanho do G. Se eu virar o G para o lado de lá, ele permanece com o mesmo tamanho de A, ou seja, ele faz uma alternância e mantém o mesmo tamanho. Beleza, galerinha? Então nós falamos agora dos ângulos, introduzimos esse conceito na página 79, ângulos internos, que estão dentro das retas paralelas, os externos fora das retas paralelas, os colaterais de um mesmo lado da reta transversal, e os alternos é aquele que faz oposição a um ângulo específico e mantém o mesmo tamanho. Então, A e C, eles são alternos. G e E também são alternos. O F e o H também são alternos. O B e o D também são alternos. Porque se eu virar de um lado para o outro, um dos dois ângulos, eles mantêm aí o mesmo tamanho. Então, eles são alternos, eles fazem uma alternância. Pessoal, agora vocês vão acessar a página 80 no livro de vocês e vocês vão responder a atividade 1. A atividade 1 ela fala para vocês analisarem esse gráfico da página 79 que nós vimos aqui agora, e aí vocês vão responder aqui embaixo quais são os ângulos internos da figura que está aqui. Os ângulos internos são ABCD, por exemplo. Então vocês vão colocar aqui ABCD, certo? Mas vocês vão ter que identificar quais são os ângulos internos, quais são os ângulos externos, quais são os colaterais à esquerda da transversal e quais são os colaterais à direita da transversal. Então vocês lembram, né? Os ângulos internos eles ficam dentro da reta paralela, os externos eles ficam fora da reta paralela. Os colaterais eles ficam numa mesma lado da reta transversal, ou seja, eles podem estar à esquerda da reta transversal, que é aquela que corta na diagonal, ou podem estar à direita da reta transversal, que corta na diagonal também. Belezinha, pessoal? Aí, exemplificando, olha aqui na página 80 que nós temos de informação. Ó, nós temos aí as duas retas paralelas RS, temos o ângulo transversal T cortando as duas retas. Observa que o ângulo alterno interno, se nós analisarmos, o C e o E, eles são alternos, ó. Ele tem o mesmo tamanho e eles fazem uma espécie de alternância. Se o E fosse colocado aqui em cima, vocês iriam observar que seria como se fosse um espelhamento. De um lado para o outro manteria ali o mesmo tamanho de ângulo. A mesma coisa o D e o F. Se eu colocasse o D aqui embaixo, ele faria tipo uma espécie de espelhamento com o F e o D. Se eu colocasse o F aqui em cima, também seria uma espécie de espelhamento. Ou seja, o ângulo alterno, ele alterna de um lado para o outro, mantendo o mesmo tamanho. Então, nós podemos dizer que C e E, D e F, eles são alternos internos. Por que são internos? Porque estão dentro das duas retas paralelas. E são congruentes. Por que são congruentes? Porque C e E, eles mantêm o mesmo tamanho. E D e F? D e F também mantêm o mesmo tamanho. Por isso que eles são chamados de congruentes. Na página 80 ainda, nós temos os ângulos alternos e externos. Ou seja, se o alterno interno
ele fica dentro das retas paralelas, os alternos externos eles ficam fora das retas paralelas. Então nós temos aqui A e G. A e G eles são alternos e eles são externos porque eles estão fora da reta paralela, e eles são congruentes também, porque eles têm o mesmo tamanho. O B e o H eles também estão fora da reta paralela, então eles são chamados de externos. E eles são alternos por quê? Porque eles mantêm o mesmo tamanho e podem fazer uma alternância, um espelhamento, tanto o B como o H. E são congruentes porque têm exatamente o mesmo tamanho. Na página 81, nós temos chamados os ângulos correspondentes. Então, observa aqui, ó. Nós temos o ângulo A e temos o ângulo E. Observe que o A e o E eles são iguais. Nós temos o ângulo C e temos o ângulo G. Observa que também são iguais. Nós temos o ângulo B e o ângulo F. Observe também que são iguais. Nós temos o ângulo D e o ângulo H, que também são iguais. Então, os ângulos correspondentes eles são chamados de ângulos que apresentam o mesmo valor ou o mesmo tamanho, né? Então, eles são correspondentes e congruentes, possuindo o mesmo valor, possuindo o mesmo tamanho. Nesse exemplo aqui, nós podemos identificar pares de ângulos correspondentes, né? A e E, D e H, B e F, C e G. São ângulos correspondentes. Página 81. Mas, pessoal, tem um outro tipo de ângulo que é um ângulo chamado suplementar. O que seria um ângulo suplementar? É como se fosse um ângulo complementando um outro ângulo, e quando esses dois ângulos se juntam, se complementam, eles fecham juntamente um ângulo igual a 180 graus. Se você observar aqui, ó, X e Y. X ele está num determinado tamanho de ângulo e Y está num determinado tamanho de ângulo também. Mas se você observar na reta transversal aqui, quando a gente junta os dois ângulos, é como se fechasse a metade de uma circunferência, a metade de um círculo. Quando a gente fecha a metade de uma circunferência, a metade de um círculo, nós temos aí um ângulo de 180 graus, porque o ângulo completo ele forma 360, né? A metade do ângulo é 180. Então, quando temos dois ângulos que, ao juntarem esses dois ângulos, eles fecham um semicírculo, a metade de um círculo, nós podemos dizer que são ângulos suplementares, né? Beleza, galerinha? Então, vamos analisar esse exemplo aqui da página 81. Observe o seguinte, ó. Sabendo que a reta U é essa aqui, é paralela à reta V é essa aqui. Então, as duas, elas são retas transversais, mas elas são paralelas, porque elas estão não se cruzam, né? E elas possuem ali uma mesma direção, e elas não se misturam, elas não se juntam, são paralelas. Então, observe como determinar os valores de x e y na figura ao lado. Então, vamos lá. Os ângulos x e 40 são correspondentes. Lembra que quer dizer um ângulo correspondente? Que são ângulos iguais. Vamos analisar? Olha a reta que faz aqui o corte. Observa que o ângulo 40 e observa o ângulo x. Eles não têm a mesma ligação, o mesmo tamanho pré-definido? Então, se eu sei que esse ângulo forma 40, se esse ângulo é correspondente, ele também vai ser igual a 40. Então, é importante nós identificarmos a nomenclatura dos ângulos, né? Ângulo correspondente, ângulo complementar, ângulo alterno, ângulo colateral, né? Alterno interno, alterno externo, colateral à esquerda, colateral à direita. Então é interessante vocês fixarem esses conceitos para vocês identificarem, né, os ângulos, quais são, que tipo eles são. Então nós já aqui, ao analisar o gráfico, nós podemos perceber que os dois ângulos aqui, 40 e x, eles são correspondentes, ou seja, eles são iguais. Se são iguais, então aqui também vai ser igual a 40. Então os ângulos x e 40 são correspondentes entre si e, portanto, são congruentes, ou seja, têm o mesmo tamanho. Logo, x vai ser igual a 40, beleza.
Então x vale 40 graus. Como x e y são suplementares, lembra que significa um ângulo suplementar? Um ângulo suplementar A significa que ao juntarem dois ângulos suplementares, né, ou mais, fecha-se um tamanho de 180 graus. Se eu sei que os dois ângulos juntos fecham aí 180 graus, eu posso afirmar que x mais y vai ser igual a 180 graus, certo? Então, olha só, como eu já sei que o valor de x é 40, o que eu posso fazer aqui nessa expressão? Se eu cheguei na conclusão que x mais y é igual a 180, que os dois ângulos suplementares fecham 180 graus, o que eu posso fazer aqui? Eu substituo o valor de x por 40. Então, eu posso afirmar que 40 mais y vai ser igual a 180 graus. E o que eu faço agora? Mantenho as letras de um lado e os números do outro lado. Então, y vai ser igual a 180. Se o 40 está positivo, ele passa para o lado de lá negativo. 180 menos 40. Posso afirmar que y vale 140 graus. Então, logo, x vai valer 40 graus e o y vai valer 140 graus. Se eu sei que os dois ângulos juntos eles fecham 180 graus, e se eu já descobri o valor de x, que era 40 graus, basta que eu falasse o valor de y, porque se eu sei que o total é 180 e eu já cheguei no valor de x, que é 40, quanto que falta para eu chegar em 180? 140. Por quê? Porque 140 mais 40 vai dar 180. Então aqui a gente fecha o valor de x e y analisando os ângulos suplementares. Beleza, galerinha? Página 81 aí. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão acessar a página 82 do livro de vocês e vocês vão fazer a atividade 1, tá? A atividade 1, ela tem aí a letra A, B, C e D. Basicamente, vocês vão ter que analisar os ângulos e descobrirem os valores de x ou de y relacionados aí nos ângulos, né? Então, observe aqui no enunciado da questão, ó, página 82, livro SAS. Sendo R paralelo a S, então essa nomenclatura aqui fala que são duas retas paralelas, né? R paralelo a S, ou seja, aqui está R, aqui está S. Elas são paralelas, elas não se cruzam. Então, sendo R paralelo a S, determine os valores de x e y. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Observe o seguinte. O grau 45, ele é interno. O grau x, ele é interno também. Nós podemos analisar o seguinte. Será que os dois eles podem ser considerados como graus alternos? Ou seja, é possível identificar um espelhamento? Se eu colocasse esse x aqui em cima, será que ele manteria ali o mesmo tamanho de alternância? Sim. Então eu posso dizer que o ângulo de 45 graus e o ângulo de x, eles são iguais. E sabendo que eles são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente analisar aqui, deixa eu identificar um texto aqui para escrever. Inserir caixa de texto. Então vamos lá, nós temos aqui 45 graus e x. Se eu sei que os dois são iguais, o que eu posso fazer aqui já? Eu posso afirmar que x ele vai ser igual a 45 graus. Beleza, galerinha? Então, eu já descobri o valor de x. Mas eu também tenho que descobrir o valor de y. Então, eu tenho aqui uma expressão 3y dividido por 2, né? Agora, observe o seguinte. O ângulo 3y dividido por 2, ele é um pouco parecido com o ângulo de 135. Ou seja, os dois eles são externos, ou estão fora das retas paralelas, mas eles apresentam uma alternância também. Observa que se eu colocar esse grau de 135 aqui embaixo, ele vai fazer um espelhamento com o grau que está aqui em cima. Então, sabendo que eles são alternos, o que eu posso identificar? Eu posso fazer novamente
uma expressão de igualdade. Então, eu posso afirmar que 3y dividido por 2 é igual a 135 graus, certo? O que nós temos que fazer agora? Temos que fazer a resolução da operação. Resolvendo essa operação, o que eu posso especificar daqui? Como eu estou fazendo uma operação de divisão, a operação que está em divisão, ela passa para o lado de lá como uma multiplicação. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que informar que 3y vai ser igual a 135 vezes, vou colocar o pontinho aqui, talvez o x vai confundir com o valor de x, né? Seria igual a 35 vezes 2. Por que 35 vezes 2? Aqui nós temos uma divisão, ó, 3y dividido por 2. Se fosse número sem divisão, eu passaria para o lado de lá, se está positivo eu passo negativo, se está negativo eu passo positivo. Como é uma divisão, eu tenho que passar para o lado de lá fatorando, ou seja, como uma expressão de multiplicação. Então, se eu passei para cá como uma expressão de multiplicação, como que vai resolver aqui a sequência? Eu vou fazer a multiplicação. 3y é igual a 135 vezes 2, vai ser igual a 270. Mas ainda não acabou, porque eu tenho o valor de 3y que vale 270. O que eu tenho que fazer agora? Y vai ser igual a 270, que divide por 3. Nesse caso, y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 90 graus. Você divide 270 por 3, vai ter 270. 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Então, resolvemos a letra A, né, galerinha? Chegamos ao valor de x, que vale 45 graus. Chegamos no valor de y, que vale 90 graus. Agora, a gente vai resolver a letra B. Observe o seguinte, na letra B, nós temos aqui dois ângulos, duas retas paralelas, certo? RS. E temos um ângulo na transversal, chamado T. E aqui nós temos dois ângulos de 120, e aqui nós temos dois ângulos que representam x e y, né? Não sei quanto que vale aí cada um desses ângulos, mas a gente vai analisar o tipo de ângulo que está aqui. Então, observa o seguinte, os dois ângulos 120, eles não são alternos? Sim, eles fazem uma espécie de espelhamento. E eles não são correspondentes aqui? Sim, ou seja, então eu posso afirmar que 2y menos 20 vai ser igual a 120 graus. E 4x, da mesma forma, vai ser igual a 120 graus. Então vamos começar a resolução. Eu vou fazer aqui inserir uma caixa de texto novamente e vou analisar inicialmente a seguinte expressão. Eu posso dizer que 4x vale 120 graus. Beleza? Então, como é que continua a resolução? X é igual a 120, que divide por 4. Nesse caso, x vai ser igual a quanto? 120 que divide por 4, 30 graus. Então, descobrimos o valor de x, simplesmente analisando o ângulo que tínhamos aqui, ó. Posso dizer que se os dois ângulos são iguais, 4x vai ser igual a 120. Então, eu calculo x vale 30. Se eu multiplicar aqui 30 vezes 4, eu chego em 120, que é o mesmo valor que está aqui. Agora vamos descobrir o valor de y. Para descobrir o valor de y, o que nós vamos precisar fazer? A mesma comparação. Então nós temos aqui a expressão 2y menos 20, e nós vamos dizer que ele é igual a 120 graus também. Vou colocar para o lado de cá para ter mais espaço. Ó, 2y menos 20 é igual ao mesmo ângulo aqui, a 120 graus. Na resolução, o que nós vamos fazer agora? Números para um lado e letras para o outro. Então podemos dizer que 2y é igual a 120. Se o número está negativo, ele passa para o outro lado, positivo. 120 mais 20. Então,
2y vai ser igual a 120 mais 20, 140. Y vai ser igual a 140, que faz a divisão por 2. Nesse caso, y vai ser igual a quanto? 70 graus. Beleza, pessoal? Então, observe o seguinte. Se eu fizer aqui, substituir y por 70, o que acontece? Ó? 70 vezes 2 dá quanto? 140. Mas não é 120? Sim. 140 menos 20, 120. E aí vai ficar iguais os ângulos aqui. Então, pessoal, nós resolvemos a letra A e B da página 82 juntos. Agora vocês vão ter que fazer a letra C e a letra D. Belezinha, pessoal? Então, vamos à obra aí. Na continuidade, nós vamos fazer a análise agora dos ângulos colaterais. Então, lembre que os ângulos colaterais que nós introduzimos, os ângulos colaterais na reta transversal, eles ficam de um mesmo lado. Observe o seguinte, que o ângulo C e o ângulo F, eles são colaterais, ou seja, eles estão do mesmo lado. E o ângulo D e o ângulo E, eles também são colaterais, ou seja, eles estão de um mesmo lado. Mas podemos também falar que eles são internos, ou seja, eles estão dentro das retas paralelas. E eles também são suplementares, né? O C e o F, eles são suplementares. Se eu juntar o C com o F, o que forma um ângulo suplementar? Ou seja, se juntar os dois aqui, a gente fecha 180 graus. Já o D e o E, ele também, se juntar os dois, eles fecham 180 graus. Então, por isso que eles também são suplementares. Na página 83, nós temos os ângulos colaterais externos. Então, lembra que os externos, eles ficam fora da reta paralela. E são colaterais por quê? Porque eles estão de um mesmo lado na reta transversal. Ou seja, B e G, eles estão do mesmo lado. A e H também estão do mesmo lado. E eles estão fora da reta paralela, por isso que eles são externos. E eles são suplementares também. Por que eles são suplementares? Porque se eu juntar o A e o H, eu fecho 180 graus, os dois. Se eu juntar o B e o G, eu também fecho 180 graus com os dois. Então, por isso que eles são suplementares. Beleza, galerinha? Então, na página 84, vamos organizar nossas ideias aí. Vamos lá. E que diz, os pares de ângulos formados por duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, possuem as seguintes propriedades. Então, o que significa? Duas retas paralelas, uma aqui, outra aqui em cima, reta transversal, que cortem em diagonal essas duas retas. Vamos lá. São pares de ângulos congruentes. Congruentes, o que são congruentes? Medidas iguais. Então, são pares de ângulos congruentes com as medidas iguais. Quais ângulos? Os alternos internos. Quais são os alternos internos? Que ficam dentro da reta paralela com a mesma medida, que fazem alternância, um espelhamento. Então, eles são iguais. Alternos externos, ou seja, que fazem alternância, o espelhamento fora da reta paralela, né? E os correspondentes, que é um externo e o outro interno, mas com a mesma medida também. Então, são congruentes, ou seja, o correspondente nós vamos ter um ângulo fora da reta paralela, um ângulo dentro da reta paralela, só que eles são iguais, né? Então, por isso que eles são correspondentes. Os alternos externos, eles ficam fora da reta paralela. Os alternos internos, eles ficam dentro da reta paralela. Mas todos eles podem fazer espelhamento, podem alternar. Então, por isso que eles são congruentes, possuem medidas iguais. E aqui do lado de cá, que nós temos, são pares de ângulos suplementares. Suplementar, o que é suplementar? Junto dois ângulos ou mais e formam um ângulo igual a 180 graus. Então, são pares de ângulos suplementares. Quais ângulos? Os ângulos colaterais internos. E que são os ângulos colaterais? São os ângulos que ficam de um mesmo lado da reta transversal. Você tem uma reta transversal e os ângulos estão do lado de cá, eles são colaterais. Se eu tenho do lado de lá, eles são colaterais. Mas por que são internos? Porque eles ficam dentro da reta paralela. Por que eles são colaterais externos? Porque são ângulos que ficam fora das retas paralelas. Então, belezinha, pessoal? Conteúdo fixado, conteúdo revisado. Façam as suas anotações para fixação, beleza? E agora é o seguinte, pessoal. Agora vocês vão
fazer aí uma maratona de atividades que vai conceituar aí todo o conteúdo que nós exploramos nesse capítulo 3 do livro SAS. Então, inicialmente, vocês vão fazer as atividades da página 84 e 85, atividades de 1 a 7 do Agora é com Você, beleza? E aí vocês vão fazer também atividades da página 86, 87 e 88, que é a atividade Explore Seus Conhecimentos. E na página 89 vocês vão fazer as atividades Mergulhando Fundo, que é as atividades aí que vai fazer você fechar o capítulo 3, beleza? E como atividade extra, pessoal, vocês vão fazer as atividades de lógica, tá? Nas páginas 23, 24 e 25. Então agora nós fechamos o capítulo 3, tá? Na aula de quinta-feira, que é o dia 3 de abril, eu vou estar disponibilizando para vocês as chaves de correção das atividades suplementares, das atividades de lógica e das atividades que vocês desenvolveram em todo o capítulo 3, belezinha? Então aí vocês vão ter que verificar todo o conteúdo que vocês estudaram, né? Todas as atividades que vocês desenvolveram, vocês vão anotar as dúvidas que vocês tiveram nesses capítulos, tá bom? As atividades que vocês fizeram, vocês vão corrigir nessas chaves de correção que eu vou estar mandando na quinta-feira. E quando a gente voltar na aula presencial, a gente vai tirando aí as dúvidas com as anotações que vocês fizeram, tá? No capítulo 3. Beleza, galerinha? Então, mãos à obra agora, façam as atividades, tá? Página 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Mãos à obra. Atividade de lógica, página 23, 24 e 25, e as atividades suplementares também que eu passei ontem. Certinho? E aí na quinta-feira eu vou disponibilizar para vocês a chave de correção de todas essas atividades do capítulo 3. Tá bom, pessoal? Lembrando que na quinta-feira vocês vão corrigir todas essas atividades, né? Atividades do livro SAS, atividades de suplementares, atividades de lógica. E é interessante também que na quinta-feira você recapture todo o capítulo 3 ali, dê uma pincelada nele, faz ali as anotações que vocês têm que fazer, tá? Tirem as suas dúvidas e aí a gente vai considerando, quando nós voltarmos, essas anotações que vocês fizeram aí pra gente tirar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e um grande abraço e bons estudos.